Olá pessoal, tudo bem com você aí de casa? Então, olha nós aqui novamente. Hoje o dia amanheceu frio, mas à tarde deu um calorzinho gostoso. E tem gente aqui até sem blusa, acredita? Pessoal, a gente sempre está falando de assuntos que fala sobre o idoso, que fala sobre aquela pessoa que procura, né, estar bem com a idade mais avançada. E hoje eu trouxe um especialista para falar sobre ossos. Quem nunca teve problema aí de fratura, de situações de torção, né? E de alguns assuntos que às vezes a gente nem sabe tanta coisa que dói. Já passou por isso, não já? Então eu trouxe essa pessoa aqui. Nós vamos falar sobre a ortopedia, sim. Né? Em idoso, normalmente os ossos ficam mais frágeis, né? O idoso tem medo de cair, cai. A gente tem mudanças muito grandes aí pela idade. E o que acontece? Nós precisamos de buscar uma pessoa específica em saber o que eu faço com os meus ossos tão frágeis. E é disso que nós vamos falar hoje. E eu trouxe para vocês o Dr. Gladson Roberto Matioski Filho. Falei direitinho? Sim, certo. Que bom. Obrigado. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É bastante importante a gente falar sobre esse assunto com os nossos telespectadores, Sim. Porque muitas das pessoas não sabem porque tem tanta dor nos ossos. Sim. Osso dói? Sim. O osso dói. O osso tem vascularização e inervação. É pura verdade que muitas vezes um desgaste na região das articulações causa bastante dor. E essas dores, a maioria sempre é na terceira idade? Começa quando? Então a gente separa os problemas ósseos em dois problemas principais, que é o desgaste, que é conhecido como artrose, e o osso enfraquecido, que é a osteoporose, né? O que dói normalmente é o osso artrósico, o osso desgastado, né? É mais comum na terceira idade, mas também pode acontecer um pouco mais cedo por alguns outros fatores. Um trauma anterior, algum acidente que ocorreu ou alguma situação de outro problema de saúde que gera uma artrose mais precoce. Por isso a pessoa fala, tô com dor no joelho, tô com dor no quadril. Uhum. É uma artrose, é mais uma indicação de artrose. Você sempre tem que investigar. Quando você faz alguns exames físicos de imagem e tem um grau de artrose, normalmente, você falou corretamente, o paciente tem a dor tipicamente por desgaste da articulação. Então o osso dói, que você já perguntou, Sim. E muitas vezes a cartilagem que vai desgastando aos poucos vai aumentando o processo de desgaste ali na região. Isso impacta bastante no idoso, né? Porque Bastante ele quer no ficar idoso. tomando remédio e às vezes não procura o médico, né? Exatamente. Como a expectativa de vida, felizmente, no mundo todo aumentou, está incidindo cada vez mais. Graças a Deus, né, pessoal? Está incidindo cada vez mais os problemas de ósseos, estão cada vez mais frequentes. E a osteoporose está aí para judiar bastante. A osteoporose, o cuidado é diferente, é uma patologia, uma doença silenciosa. Muitas vezes a pessoa não tem que ter, existem vários exames hoje, como densitometria óssea, outros parâmetros de exames de sangue que você pode identificar mais cedo. Aham. Mas muitas vezes a pessoa na terceira idade tem uma queda simples, tem um escorregão e pode ter uma fratura, muitas vezes com uma certa gravidade, pela questão da osteoporose que não foi identificada precocemente. Isso é bastante comum Bastante até, né? comum, Parece bastante que comum. não, mas é. E o que mais incide são as mulheres na pós-menopausa. A mulher tem um pouco mais cedo que o homem, então muitas vezes numa queda simples pode ter fraturas na região da coluna lombar, os quadris e joelhos que são mais frequentes. Quando você vê um jovem, vamos falar dos 30 anos aí, que não está preocupado em fazer exercício e não procurar se alimentar bem, você chega a dar algum conselho para ele, principalmente dentro do consultório, para que ele haja diferente do que ele está fazendo? Sim. A prevenção ainda é o melhor remédio. Então, muitas vezes, quando você se cuida realmente bastante jovem, você vai evitar problemas futuros. Um dos problemas bem importantes que nós evitamos é a osteoporose, então alimentação saudável, exercício físico regular,
a questão do peso, muitas vezes uma perda de massa muscular muito grande incide mais a osteoporose. Sim. Ou ao inverso, a questão da Ao contrário. sobrepeso, obesidade, tem problemas de artrose. Então, você tem total razão, cuidado. Quanto mais cedo, mais você vai evitar problemas sérios na terceira idade. E é o que a gente fala aqui, né? Para você querer ser um idoso, estar bem, envelhecer bem, tem que cuidar a partir dos 30 anos. Não pensa você que você não chega lá com 60, 70 anos, com todo dolorido, se você não tiver cuidado. Tem que cuidar. Doutor, quais são as principais queixas aí ortopédicas dos pacientes na fase da maturidade? Já falamos das dores, né? Quais outros pode acontecer? Então, é bastante frequente, além da dor, você ter muitas vezes algumas alterações da marcha, quando é algum problema no inferior, muitas vezes alguma claudicação, que é mancar um pouco, algumas atitudes de você perceber que a caminhada está diferente, o joelho está muito para dentro ou para fora e com deformidades que nós observamos. Muitas vezes não começa com dor, muitas vezes o paciente começa a perceber uma limitação da mobilidade. Eu fui botar um tênis, um calçado e não consegui rodar muito bem meu membro inferior. Peta para dentro. Peta para dentro, para fora. Então, muitas vezes, quando são graus mais leves, você identifica esses problemas mais cedo do que a dor. A dor, muitas vezes, já é um grau mais acentuado. Quer dizer, pode aparecer esse sintoma, mas eu não preciso ter dor. Sim, sim. Inicialmente, ainda mais na área, por exemplo, do quadril de desgaste, o primeiro sinal é uma limitação da mobilidade. Então, o que eu sempre aconselho, quando tem alguma alteração de mobilidade, alguma alteração observável, a melhor coisa é procurar um médico, nem sempre precisa ser um especialista, claro, mas avaliar. Você falou do quadril. A gente escuta muito assim, eu deitei de um lado e depois quando eu fui para o outro lado, o meu quadril começou a doer. Isso é normal? Não é normal. Normalmente os problemas dos quadris, eles podem ser dentro da articulação, que a gente chama de intraarticulares, daí são os que a gente já comentou, artrose, alguma alteração, mas existem problemas menos graves que doem muito na lateral, na região do quadril, que principalmente quando vai virar para dormir, que são inflamatórios, a gente chama de bursites e tendinites. Entendi. Eles incidem tanto em jovens quanto idosos e eles são mais fáceis de tratar. São problemas que melhoram com tratamento sem cirurgia, medicações, fisioterapia e são bastante frequentes. Então não é bom ficar tomando remédio porque está com dor. Vai no médico para saber exatamente que tipo, o que está acontecendo no seu quadril aí, né? Eu já escutei muito disso. Pessoas que realmente têm problemas graves, até nem dormem, né? Passar para o outro lado, olha, eu não consegui dormir porque o meu quadril está doendo. E tá aí, olha. Né? Não fica tomando medicação, mas procura um ortopedista. Com a perda da massa muscular, o osso impacta a mobilidade e a qualidade de vida do idoso? Com certeza. A massa muscular, em vários trabalhos científicos, é um dos fatores principais de problemas ósseos na terceira idade. Então, já foi falado aqui, os pacientes muitas vezes que fazem exercício físico regular, têm uma boa massa muscular, quando chegam na fase de envelhecimento, protegem as articulações. Então, o músculo é um protetor. Quer dizer, se eu tiver mais músculo, mais protegida... Vai estar a articulação e os ossos, né? Então, a massa muscular é muito importante. Não é à toa que em países desenvolvidos, que tem uma certa preocupação maior que no Brasil, você vê menos casos, muitas vezes, de osteoporose e artrose nas articulações. E é uma coisa que a gente chama sempre a atenção, principalmente dos governantes, é que nós precisamos acordar, gente, tá? O nosso país está envelhecendo muito rápido. E não adianta você falar assim, você é velha, você é idosa, você também vai ficar. Senão você vai morrer antes e não vai adiantar nada, né? Então, os nossos governantes têm que prestar atenção também nos jovens de 30, porque logo vai chegar aos 60, né? O olhar dos 60 anos, quem é que vai cuidar de você? Como que você vai andar? Qual é o médico que realmente vai estar ali à disposição para que a gente possa ser tratado? Tudo isso é importante, né? Quando ele fala de exercício, em todos os nossos programas, nós falamos de exercício. Mas tem um que eu quero te perguntar. Fazer só caminhada é bom? Sim. A caminhada já é um exercício bastante completo, em torno ali de 30 a 45 minutos, que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, 2 a 3 vezes na semana.
Ela ajuda bastante para a parte cardiovascular, a parte aeróbica, mas ela não é suficiente em relação à parte muscular. Para você ter um suporte muscular adequado até para o futuro, é necessário algum exercício também anaeróbico, a gente fala de musculação, pilates de aparelho, exercícios na água como natação e hidroginástica são importantes, eles são complementares às caminhadas. Não precisa mudar o músculo de lugar, né? Ficar maior, ficar mais forte, ficar até, né? Mas precisa fazer o exercício com a musculação. Sim, isso é muito importante. Quem consegue fazer uma musculação a um longo período da vida protege ter uma perda muscular excessiva na terceira idade. E ajuda o coração. E ajuda bastante a parte cardiovascular. Verdade. Doutor, o que é osteoporose? E como ela pode ser prevenida e tratada? A gente já comentou em alguns casos, alguns assuntos aqui, mas o que é a osteoporose? A osteoporose é uma diminuição da densidade óssea, explicando melhor assim, é como se você tivesse uma perda da massa óssea bem lenta, muitas vezes você diminui o cálcio sanguíneo, a penetração do cálcio, que o carreador é a vitamina D principalmente, nos ossos. Então vai acontecendo uma perda da massa óssea bem lenta, normalmente já começa nas mulheres depois da menopausa, o homem um pouco tarde, em torno de 60 anos para frente, e é um problema silencioso, muitas vezes vai acontecendo devagar, até o ponto que favorece até uma fratura, uma alteração da densidade óssea extrema. Muitas vezes acontece que a gente já viu, muitas vezes uma fratura mesmo sem ter um trauma. A pessoa pode ter que é aquele que está em pé, a pessoa cair, por uma extrema ela já quebrou osteoporose. antes de cair. Exatamente. Isso é real? Isso é real, é verdade. Normalmente ocorre em casos de osteoporose severa. E a osteoporose pode cortar a pele? Caiu, se quebrou e essa fratura ser exposta? Sim. As fraturas osteoporóticas, na maioria das vezes, não são expostas, porque elas são de um trauma pequeno, baixa energia. Normalmente as fraturas expostas são traumas de grande intensidade, acidentes. Mas vou explicar assim que pode acontecer normalmente numa queda que tem, mas são menos frequentes. Porque a gente vê falar que o osso fica bem poroso, é tipo um queijo suíço. Exatamente. Normalmente as fraturas osteoporóticas, a gente vê bastante frequente na terceira idade, o traço de fratura é um traço simples, normalmente o osso quebra, a maioria das vezes, no centro, quando é no fêmur, na tíbia, no úmero, no braço, e normalmente são traumas de baixa energia, é um escorregão, é uma queda da banqueta, pegando alguma coisa na cozinha, que a gente vê com bastante coisas domésticas na maioria das vezes. Doméstica, né? Por isso o tapete é tão pedido para que retire, para que não tenha, né? Muita coisa pela casa para a gente não bater aí e sair toda quebrada, né, gente? Tem que cuidar, tá? Você ir de casa, às vezes está até pensando, comigo não acontece. Acontece sim. Você está em pé e de repente o teu osso quebra. E aí? Você nem sabia que tinha osteoporose. É importante sim você procurar um médico logo cedo, ter acompanhamento, né, doutor? Sim, exatamente. E se eu já tenho uma certa idade e descobrir que eu tenho osteoporose, eu posso começar a tomar? O médico vai me dar medicação? Sim. Existem alguns graus que nós avaliamos. O principal exame é a densitometria óssea, que todas as mulheres têm indicação de fazer depois da menopausa, os homens um pouco mais tarde. Dependendo da classificação da osteoporose, nós temos graus: o osso normal, a osteopenia, que é o primeiro grau, e depois a osteoporose. Então, o tratamento normalmente envolve algumas etapas. Primeiramente, você pode melhorar a alimentação, tomar mais leite e derivados, né? Se alimentar melhor. Exercício físico, o paciente que é sedentário faz toda a diferença também para melhorar a densidade óssea, para melhorar a massa muscular. E em casos mais extremos, existem algumas medicações que ajudam a melhorar a massa óssea, à base de cálcio, vitamina D e outras vitaminas. Existem vários tipos de como você deve tomar esse cálcio. Pode ser ingerida por comprimido? Sim. E também pode ser por injeção? Pode. Injetável? O cálcio, a maioria das vezes, ele é comprimido, cápsula ou comprimido. Você tem a vitamina D, que pode ser comprimido, que também ela é usada no tratamento ou líquido ou gotas, né? Os injetáveis são usados endovenoso, mas eles não são à base de cálcio e vitamina D, são outros produtos que têm uma eficiência um pouco maior para melhorar a densidade óssea de uma forma mais rápida.
Tá, mas de qualquer forma eu posso tomar a injetável? Pode. Independente Pode. de eu estar com esse grau ou não, Sim. é O indicado? critério é assim, explicando um pouquinho melhor. Você começa com a medicação via oral, você acompanha por volta de 1 ano, repete a avaliação da densitometria, se controlou, se teve uma melhora da perda óssea, você mantém o tratamento. Qualquer piora, você pode usar uma medicação mais forte endovenosa. Ah, entendi. Né? Eu já estou Injetável. aproveitando aqui fazendo uma consulta, né? Vocês estão percebendo, né? Doutor, você falou muito assim da mulher depois quando entra na menopausa. Sim. E por que o homem? Qual é a diferença entre o masculino e o feminino? Perfeito. Primeiro que a mulher, infelizmente, sofre mais com isso. A queda hormonal ela é abrupta na menopausa. Então, você tem a menopausa, os estrógenos e progesteronas caem rapidamente e eles são protetores de vários problemas, inclusive os ossos. Então, essa queda na mulher, por ser rápida, você tem uma falta da proteção hormonal para a osteopenia e osteoporose que eu já comentei. O homem, a testosterona é tudo mais lento, a queda é bem lenta. Normalmente tem homens que existe uma queda, a andropausa com 60 anos, alguns até mais tarde, com 70 ou mais. É mesmo? Então a mulher sofre com uma... normalmente a alteração hormonal na mulher é muito mais precoce que no homem. Então a mulher o sexo feminino tem que ter muito mais cuidado com os problemas ósseos do que o homem. E qual é a idade aí que você acha que a mulher deve começar a pensar em procurar um médico e a iniciar esse tratamento? Sim. O maior cuidado deve ser já quando está tendo algum sintoma da menopausa, antes de você atingir a menopausa. O climatério, exatamente. Já deve procurar ou um ginecologista, um ortopedista como eu, para fazer já algumas avaliações e já fazer um trabalho preventivo. Porque daí eu não precisava nem fazer a pergunta, né? A prevenção já ajuda, Sim. né? Mas se a pessoa não sabe, tardiamente ela descobre aí, tem que fazer um tratamento. Sim. Ou injetável ou por comprimido. Exatamente. Tá? No caso, nós temos várias, eu não sei se existe um percentual de pessoas que quando cai quebra o fêmur, tá? E normalmente é grave. O fêmur é o maior membro que se quebra no mundo? Sim. Primeiro que o fêmur é o nosso maior osso do corpo humano, né? E ele tem várias regiões que podem fraturar. Normalmente, quando tem osteoporose, que é a fratura mais comum na terceira idade, ele fratura ou na região do quadril, que é bastante frequente, que é até minha área de atuação, ou pode fraturar no centro do fêmur, que é a diáfise, ou próximo do joelho. Então, realmente, a maior causa Quer dizer, entre a altura do joelho até o quadril. Até o quadril. Até o quadril. Essa é uma das partes que mais... Exato. E no quadril também você pode fraturar várias regiões, dependendo da localização da fratura. Pode ser próximo à cabeça do fêmur, que chama colo do fêmur, pode ser na região um pouco abaixo ali, que a gente chama região trocantérica. Então existem vários tipos de fratura e o tratamento muda, dependendo da localização. Quando uma pessoa cai, quem está ali socorrendo, qual é a primeira forma que ele deve enxergar essa pessoa? É pegar e levantar? Não. Normalmente qualquer queda, mesmo que seja um trauma doméstico, você deve dar o suporte para a pessoa para chamar uma ambulância, um enfermeiro ou um médico para levar ao hospital. Mas não tira ele do chão? Normalmente não tira, porque você não sabe. Muitas vezes a pessoa está com dor no joelho, teve uma queda, mas pode ter batido a cabeça, pode ter feito um trauma na coluna junto. Então a melhor coisa é chamar uma ambulância o mais rápido possível para o especialista, pode ser um enfermeiro, um socorrista ou até um médico. Sim, uma pessoa que entenda, né? Tem que chamar alguém. Poder atender. É porque normalmente o impulso que a gente tem é tirar essa pessoa do chão, né? E a gente sabe que aí pode agravar bastante uma fratura ou qualquer outra situação, né? Pode agravar a fratura, pode desviar e ter até uma complicação do tratamento. Não importa como está, tem que deixar lá, gente, até chegar o socorro, né? Não pode levantar essa pessoa porque você não sabe o que fraturou, né? Pode ter caído, não fraturado a perna, mas pode ter batido a cabeça. Então, é uma situação grave. Tem que pensar antes do impulso aí, pensa, porque a coisa é grave. Um tombo, qualquer que seja, principalmente na terceira idade, principalmente na pessoa mais idosa, né? Um tombo não é brincadeira. Ou no joelho, ou fêmur, ou quadril, braço, né? A gente sabe que são situações aí bem agravantes. Doutor, como que o senhor identifica aquela pessoa que tem
uma fratura que chegou com o braço, vamos falar do braço inchado, mas ele ainda não fez um exame. Só de olhar você já sabe? A gente sabe por uma certa experiência, né, de muito tempo trabalhando na área, muitas vezes você vê o aspecto da articulação, o desvio, o inchaço. Muitas vezes, quando ocorre uma fratura, que eu falei no início da entrevista, que ela é vascularizada, faz um hematoma muito grande, existe um sangramento na região. Logicamente que você, examinando, já tem uma ideia, mas ainda é muito importante alguns exames complementares. Pela experiência. Para saber o que realmente aconteceu, para ter uma certeza do tipo de fratura. E quando você faz a cirurgia, quando você vê que aquele caso já viu lá que ele teve uma fratura, que precisa fazer uma cirurgia, e é uma pessoa de 92 anos, como que você faz? Esse é nosso dia a dia. É bastante, muitas vezes a fratura ocorre, é uma coisa inesperada para a pessoa, para a família, e daí acontece de vir numa emergência, identificar uma fratura como exemplo do quadril, e muda a vida, tem que fazer uma cirurgia. A maioria das fraturas do fêmur são necessárias cirurgias. Você tem que preparar muito bem o paciente, ver as condições clínicas dele, se tem algum problema de saúde previamente, para, a gente fala, compensar. Normalmente os riscos inerentes da cirurgia são para as complicações clínicas, ver como está a parte cardiológica, a saúde geral, né? Então isso é muito importante para a gente poder ter um sucesso na cirurgia. Então nós sabemos que idosos têm problemas outros, né? Mental, né? Aquela mente que está mais enfraquecida, que tem um Alzheimer e ele sofre uma queda e precisa fazer uma cirurgia. E a família chega para você e fala assim, olha, eu não quero a cirurgia. Sim. Como é que fica isso? É tão delicado, né, doutor? Passamos por isso várias vezes em alguns hospitais que eu trabalho. A gente tem que sempre explicar o melhor. Depende da região da fratura, mas, por exemplo, eu estava falando antes, joelho e quadris, o paciente fica muitas vezes, se não opera, não faz o tratamento cirúrgico, mesmo com uma alteração de demência mental, ele fica basicamente sem caminhar, fica muitas vezes ou cadeirante ou até numa cama, e isso cai muito a qualidade de vida. Então, realmente, a gente sempre pensa no tratamento cirúrgico para voltar à qualidade de vida, né? Sempre é preparado o paciente com os colegas clínicos, com suporte cardiológico para poder ter um sucesso na cirurgia e na recuperação. Então, é o que a gente começou a falar sobre a prevenção, né? Como a gente deve prevenir, como as mulheres que são mais atingidas devem se preparar aí com medicações e tudo mais, exercícios físicos. E também chegamos à terceira idade, onde o idoso, por não ter cuidado lá no início, né, chega ao ponto de ter uma fratura aí bem difícil, que ele pode nunca mais andar por ter quebrado o fêmur, né? Ou, Deus o livre, qualquer coisa que você quebra, principalmente na idade avançada, gente, é um caos, é muito difícil. Sim. Tanto a cicatrização, a calcificação, não sei como é que vocês falam. A consolidação. Isso. Tudo é muito difícil, porque às vezes não dá certo. E vocês têm que fazer nova cirurgia. Sim. E daí, gente? Sim. Falando para todas, assim, tecnicamente as cirurgias melhoraram, os materiais melhoraram, teve várias inovações nessa área, né? Mas você tem total razão, a cirurgia ainda é complexa, existem alguns riscos inerentes que eu já comentei, então, e principalmente a recuperação, porque a pessoa está bem, cai em casa, tem uma fratura esporódica, muda a vida. Então depois vai ter paciência de fazer fisioterapia, reaprender a andar. No início, quando as fraturas são de membro inferior, o idoso muitas vezes precisa usar um andador, fazer bastante terapias de reabilitação. A fisioterapia nem sempre acompanha, né? Sim. Gente, é muito difícil tudo isso. Quando a gente fala, você fala, isso aí é normal, já passei por isso, já aconteceu isso na minha vida. Mas você aí de casa que precisa entender que quando você tem 30 anos, você tem que se preocupar com 60. Não é com os 30, né? Os 30 você tá jovem, você tá livre, você tá feliz da vida, né? Sim. Pensando aí em casamento, em ter filho. Mas não esqueça, para você chegar a 60 anos, 70 anos, você precisa se preocupar 30 anos antes. Sim. Concorda? Concordo totalmente. Então, e você faz algum exercício? Eu faço.
Porque você é jovem. Eu tô com 45 anos, eu antigamente praticava bastante futebol, agora para evitar me machucar eu jogo tênis e faço academia. Gosto Mas bastante de esse esporte. medo de se machucar é um medo de ter uma fratura? Também, É. porque atrapalha muito a minha profissão, eu sou cirurgião, uma queda, uma fratura muitas vezes na mão, no punho, Sim. atrapalharia a minha profissão. Imagina, então, eu tô com né? esportes mais leves. Mais leves. Uhum. Eu também vou fazer, gente. Uhum. Eu falo isso, mas às vezes é tão corrido que eu esqueço e eu ando mais. Por isso que eu perguntei para ele, o caminhar é importante, mas eu preciso fazer musculação, né, doutor? Sim, com certeza, Tia. E você aí de casa também, tá, pessoal? Aprende a fazer alguma coisa, pega 2 latinhas, faz alguma coisinha aí, mas tem que fazer exercício de musculação. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para o meu telespectador a gravidade e o que faz a qualidade de vida chegar à terceira idade com uma total segurança. Sim. Já foi falado hoje, mas relembrando, é muito importante você já cuidar desde cedo do teu envelhecimento. Cada vez isso é mais divulgado e estudado, né? Então, você deve cuidar bastante da parte alimentar, é muito importante, vai fazer diferença quando você estiver na terceira idade. Você deve fazer um exercício físico regular, questão de fazer sempre na vida. Claro que quanto mais cedo você faz, ter uma rotina menos difícil vai ser na terceira idade. A parte de você cuidar do peso, realmente sobrepeso, obesidade, são fatores de risco para desgaste, para artrose, para problemas crônicos, clínicos de todos os pacientes. Então, realmente, é pura verdade, a gente tenta sempre orientar no consultório que a prevenção começa cedo e é o melhor remédio para evitar complicações futuras. Então tá aí, ó, gente, uma outra dica para vocês. Agora é um ortopedista que está falando e ele sabe a quantidade de pessoas que chegam lá no consultório dele, na clínica dele, com sofrimentos que não precisava ter passado por isso. Mas é isso aí. E você aí de casa, me espera. Tem mais no próximo programa. Até lá!